Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos estudar mais uma NR hoje. Hoje vamos falar sobre a NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o tão conhecido PCMSO, tá? Vamos falar um pouquinho para vocês entenderem. Tem muita gente com dúvida que fala assim, Tati, mas o que eu vou fazer? Elaborar um PCMSO, um PGR? Calma, muita calma nessa hora. Gente, vocês têm que entender. Vocês têm que ler o PCMSO da empresa de vocês, o PGR, estudar a norma, sim. E vocês vão entender aqui, lendo a NR, vou explicando para vocês, que a maioria das empresas contrata uma clínica para realizar o PCMSO, o PGR. Por quê? Gente, tem que verificar ruído, tem que ter assinatura de médico. Então, o que acontece? A maioria das clínicas que já elaboram o PCMSO da empresa os funcionários já realizam o ASO, tá? O tanto o admissional como o demissional, eles realizam na clínica, tá bom? Então, calma, muita calma nessa hora. É importante saber? Com certeza, tá bom? Mas muita calma. Esse início aqui, gente, ele fala como todas as NRs, tá? A maioria das NRs. Esse iniciozinho, assim, vocês podem perceber. E o que fala o PGR, né? O Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, PCMSO, nas organizações com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme o risco de programa gerencial PGR, tá? E aqui vai falar um pouquinho, e aí eu marquei aqui os pontos importantes, tá? PCMSO não deve ter de caráter de seleção de pessoal. Responsabilidades. Compete ao empregador garantir a elaboração efetiva e implantação do PCMSO, custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos em relação ao PCMSO, indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nessa norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. A organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, contenha planejamento de exames, contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas, seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizaram os exames médicos ocupacionais dos empregados, inclua relatórios analíticos sobre o desenvolvimento do programa conforme o subitem 7.6.2. Vamos dar uma olhadinha aqui no 7.6.2, o que fala esse item. O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatórios analíticos do programa anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo, o número de exames clínicos realizados, o número de tipos de exames complementares realizados, estatística dos resultados, incidência e prevalência de doenças, informações sobre o número e tipo de eventos de doenças informados pela CAT, tá? Então, assim, prestem muita atenção nos detalhes, tá bom? Então, vamos voltar aqui da parte que a gente parou para falar do 7.6.2. O exame clínico deve obedecer os prazos e a seguinte periodicidade. No exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades, né? Tanto, gente, que a gente precisa ter toda a documentação do colaborador para ele iniciar na atividade. Ele pode iniciar na atividade sem o ASO? Não pode, certo? No exame periódico, ser realizado de acordo com os seguintes intervalos para os empregados expostos aos riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR, tá? E protetores de doenças crônicas que aumentem a tais riscos a cada ano ou intervalos menores, critério do médico responsável, tá bom? De acordo com a periodicidade especificada no anexo desta norma. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ao período de 30 dias, por motivo de doença, acidente de natureza ocupacional
ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir as necessidades de retorno gradativo ao trabalho, tá? No exame admissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico opcional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias, tá? Para organizações graus de risco 1 e 2 e a menos de 90 dias para organizações de grau de risco 3 e 4. Prestem atenção, tá bom? Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá atestado de saúde ocupacional, o tão conhecido ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido e-mail físico quando solicitado. O ASO deve conter, no mínimo, razão social, né, gente? Nome completo do empregado, CPF, função, a descrição dos perigos, tá? Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos, definição de apto ou inapto, tá? Prestem muita atenção nisso aí. O nome e o número do registro do médico responsável, data e número de registro profissional, assinatura do médico que realizou o exame clínico. Prestem muita atenção nesses fatores aqui, tá bom? O ASO precisa conter tudo isso. Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva aos agentes listados no quadro 1 desta INR, o médico responsável pela mensalidade deve informar os fatores responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais. Pessoal, o PCMSO, a NR7, ela é extensa. É por conta dos anexos, tá? Depois vocês vão lá e dão uma lida no anexo. É porque é muita parte, né, gente? Tem parte de ruído, calor, tudo isso. Então, assim, tem a parte extensa, os anexos, tá bom? Constatado a ocorrência ou agravamento de doenças relacionadas ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio de exames complementares do quadro 2, tá? Emitir a comunicação de acidente do trabalho, a CAT, afastamento do empregado da situação do trabalho quando necessário, encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento do trabalho. Gente, é superior a 15 dias, tá? Reavaliar os riscos ocupacionais, as medidas de prevenção, tá bom? O empregado em uma das situações previstas no subitens 7.5.19.4 ou 7.5.19.5 deve ser submetido a exames clínico e informado o significado dos exames. Beleza, pessoal? Entendidas essa parte? Aí, isso aqui foi a parte que a gente leu, né? Na 7.6.2. E isso aqui, pessoal, é os anexos. Lembra que eu falei para vocês que é muita coisa. Aí, ó, substâncias, indicadores, tá? Então, valores, observações, são vários fatorzinhos aqui dentro dos anexos, tá? Que aí depois, com o tempo, vocês dão uma lida por curiosidade, tá bom? E aí, indicadores biológicos e muitas coisinhas a mais, tá bom? Aí, aqui vai falar o que compõe os exames, tá? É isso que fala o PCMSO, tá bom? É bem extenso, vocês estão vendo? Aí deve ter, ó, o médico do trabalho responsável pela menção, definir a aptidão do empregado para a função. Pessoal, não se esqueça de um detalhe. Lá no ASO vai estar se ele tá, vamos supor, trabalha em altura, ele foi apto ou inapto no exame, tá bom? É muito importante vocês prestarem atenção se está apto ou inapto, tá? Muita atenção para não colocar o colaborador fazer atividade se ele está inapto, tá bom? E é isso aí, aqui tem mais um anexo, tá? O anexo 3 dessa NR, que aí vai falar um pouquinho também do que é necessário. Muita coisinha no PCMSO, mas eles entenderam? Espero que sim. Então, gente, isso aqui foi o PCMSO, depois vocês dão uma lida, tá? Em toda a norma, mas é mais para vocês entenderem quem realiza o PCMSO, tá? A parte de exames, admissional, demissional, periódico, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Vocês entenderem essa parte, para vocês não se perderem aí em relação PCMSO e PGR, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha e vamos levar mais conhecimento para o maior número de pessoas possível. Beijos e muita luz na vida de vocês.